O autoconhecimento leva embora o sofrimento. O que essa frase tem a ver com moda? Bom, eu faço yoga já há alguns bons anos e para mim o yoga ele é muito mais do que um exercício físico. E na verdade, a filosofia dele não é de um exercício físico. Para mim, o yoga, ele é um momento de autocuidado, de espiritualidade, de conexão principalmente comigo mesma. E o meu professor, o Afonso, ele fala essa frase praticamente quase em todas as aulas. E sempre que ele fala, eu fico reflexiva sobre o significado dessa frase. E recentemente, em uma aula em específico, ele falou e instantaneamente eu liguei ao meu trabalho. O que eu entendo quando ele traz essa frase do yoga é que quando a gente se conhece, a gente conhece a nossa mente, o nosso corpo, quando a gente entende padrões que a gente tem, quando a gente entende como a gente lida com as nossas emoções, quando, por exemplo, acontece X situação, reagimos de Y forma, a gente passa a, de certa forma, ter menos sofrimento, porque a gente conhece mais sobre nós mesmos. Então, por exemplo, se a gente conhece mais como a gente lida com as nossas emoções, a gente consegue lidar de uma melhor forma. E quando a gente passa a se olhar mais, como eu disse, a gente começa a compreender mais as coisas que acontecem com a gente. Então, a questão ali das nossas emoções, quando a gente sabe que quando acontece aquela situação a gente reage daquela forma, isso de certa forma, como eu falei, o nosso sofrimento ele se vai. Por quê? Porque a gente já lida melhor com aquilo, sabendo como a gente funciona. Então tem aquela frase muito conhecida também, né, que tudo que é desconhecido nos gera medo. Então quando a gente entende melhor, compreende melhor sobre nós mesmas, seja sobre as nossas emoções, sobre a nossa mente, um padrão de pensamento que a gente tem, isso nos traz mais compreensão e, consequentemente, menos sofrimento. Já quando a gente não sabe sobre nós mesmos e nem como a gente funciona, isso nos gera mais sofrimento. E não só pela questão de compreensão, como também pela questão de familiaridade. Quando a gente está mais familiarizado com uma situação, com padrões de pensamentos que a gente tem, isso também nos tranquiliza. Então é muito diferente de quando acontece uma situação que nunca aconteceu, que a gente sente algo que a gente nunca sentiu, do que quando a gente sente algo que a gente já sentiu antes, que a gente já sabe que vai passar, por exemplo, que a gente já lida de uma certa forma com aquilo, já sabe como reagir com aquilo e como proceder. E a prática de yoga nos traz esse entender e conhecer o nosso corpo. Através das posturas, começamos a analisar mais o nosso corpo, a nossa mente, as nossas limitações, as nossas conquistas, os padrões do nosso corpo e as limitações do nosso corpo. E com isso vem o autoconhecimento. Isso é uma parte do autoconhecimento. E quanto mais a gente conhece sobre a gente mesmo, mais tudo se torna mais leve. Tá, Léo, mas o que tudo isso tem a ver com moda? Para mim, autoconhecimento envolve tudo que tem a ver com saber mais sobre si mesma. E conhecer aquilo que mais te valoriza, te realça, como cores, roupas e outros elementos na moda, é puro autoconhecimento também. E essa frase faz muito sentido para mim nesse contexto. Quando a gente não sabe o que funciona pra gente, as roupas que nos caem bem, a gente passa muitas vezes a não ter uma boa relação com o espelho, com a nossa própria imagem, não nos sentirmos bem nas fotos que a gente tira, não ter ou não saber o que vestir com o nosso guarda-roupa, nunca ter roupa para vestir, abaixar a nossa autoestima. E isso é sim também uma forma de sofrimento. Então sim, o autoconhecimento leva embora o sofrimento, tem muito mais a ver com moda do que a gente pode imaginar. O autoconhecimento, ele tá em tudo, inclusive na moda. Porque a moda, que eu acredito, ela vai muito além de tendências, do que tá em alta, do que não tá, do que pode usar, do que não pode usar, das peças coringas que todo mundo deve ter. Para mim, a moda, ela é muito mais sobre autoconhecimento, sobre aquilo que faz sentido pra gente, sobre aquilo que valoriza a gente, sobre o que nos realça a nossa beleza, sobre aquilo que tem a ver com a nossa essência.
e não sobre o que os outros ditam que tá se usando no momento. As nossas roupas, as cores que a gente usa, tem que fazer sentido com a gente, tem que nos valorizar, tem que nos realçar. Se não, para mim, não faz sentido nenhum. Moda é uma ferramenta de comunicação, da gente expor ao mundo aquilo que a gente é, quem a gente é, o que a gente pensa, o que a gente acredita, e expor a nossa essência em forma de cor e roupa. Mas eu quero muito saber, então deixa aqui nos comentários, isso fez sentido para ti? O que tu achou desse assunto de hoje? E eu espero muito te ver no próximo vídeo. Beijo!